Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Morgana Domênica. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa que teve como objetivo analisar o movimento Todos pela Educação, buscando compreender suas condições de proveniência e emergência, bem como seus efeitos no cenário educacional brasileiro na atualidade. Bom, professora, quais foram as conclusões, então, que a senhora alcançou a partir dessa pesquisa? Bom, nessa pesquisa, como tu já disseste, eu tive como objetivo compreender, né, as condições de emergência e proveniência desse movimento Todos pela Educação, que é um movimento que desde 2006 ele tem produzido muitos efeitos na política educacional no nosso país. Embora ele seja um movimento da sociedade civil, como já disse antes, organizado por um grupo de empresários com o qual foram se engajando, então, diferentes atores sociais, esse movimento, desde 2007, ele foi assumido pelo Ministério da Educação como uma política de Estado, que era o seu objetivo mesmo na sua organização. No momento em que ele foi assumido como uma política de Estado, muitas das políticas educacionais do Ministério da Educação, praticamente todas elas, passaram a ser pautadas pelos objetivos do movimento, né? Então, isso ficou muito visível na análise dos materiais. E a pesquisa contou com duas fases distintas que produziram diferentes resultados, né? Numa primeira fase, onde eu vou fazer então essa análise das condições de proveniência e emergência do movimento, procurando entender como ele se constitui, como é que ele se torna possível nesse cenário atual, eu percebo que existe um conceito fundamental no movimento, já que ele coloca uma série de metas para a área da educação, que visam melhorar a qualidade. Tem um conceito que é fundamental, que é um conceito estudado por um pesquisador londrino, Stephen Ball, que é o conceito de performatividade, né? E a performatividade ela vai ser essa regulação, esse controle de resultados, né? Um olhar muito para a questão do produtivismo, para a questão quantitativa da educação, um olhar para esse ranqueamento da educação, né? A gente vê na mídia o tempo todo alardeado que o Brasil está muito mal colocado, né, nos rankings internacionais que falam da qualidade da educação. Mas a performatividade, ela vai nos mostrar que essa qualidade, muitas vezes, ela é uma qualidade muito mais quantitativa, né? Ela está atrelada a resultados estatísticos, resultados produzidos a partir de provas externas, avaliações externas, né, que são agências ou internacionais ou nacionais que organizam. Essas provas são aplicadas nas escolas e a partir do resultado dessas provas se diz se a educação tem qualidade ou não, né? Isso é quantitativo, isso não é necessariamente em alguns aspectos qualitativo. E aí, numa segunda fase da pesquisa, então, quando eu percebo essa emergência da performatividade no cenário educacional brasileiro, eu passo a analisar que efeitos a performatividade produz no cenário educacional. E aí é que eu percebo que, além dela produzir essa qualidade quantitativa, que eu digo, ela produz também uma relação um pouco bastante complexa com relação ao conceito de inclusão escolar, né? Porque para que a performatividade se efetive, para que a gente tenha uma elevação dos índices, né, do Brasil nos rankings internacionais, a gente precisa que todos estejam na escola. Todos sem exceção, né? Isso é extremamente necessário. Porém, o que acontece? Eu percebo que entre a performatividade e a inclusão se institui um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que todos devem estar na escola, esses que a gente pode chamar de recém-chegados, né? Ou seja, essas crianças que não estavam na escola, ou por questões de deficiência, ou por questões N que as levam a não participar desses processos educacionais, elas acabam comprometendo esses índices que são mensurados através dessas avaliações. São crianças que vão apresentando dificuldades, né, de aprendizagem, que, enfim, precisam de todo um tempo para se adaptar e se inserir nesse espaço que é novo para elas, e elas colocam essa performatividade em xeque, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê a performatividade como um conceito central, na sua relação com esses processos de inclusão que também são emergentes nesse momento,
tem-se aí um paradoxo, tem um nó que ainda precisa ser pensado, discutido, né? E qual a relevância que a senhora vê, professora, dessa pesquisa, então, para a sociedade? Eu acredito que uma pesquisa na área da educação, ela tem essa possibilidade de nos mostrar, e uma pesquisa como essa, que procura mostrar como é que a gente chega, né, a instituir determinados processos e visibiliza efeitos desses processos, ela pode nos ajudar a entender que a gente pode fazer outras construções, né? Porque não se trata de uma pesquisa de denúncia, enfim. O movimento Todos pela Educação é um movimento importante, né? É um movimento necessário, mas ele tem questões que precisam ser repensadas, tem questões que precisam ser revistas, tem processos e concepções que podem ser revisadas. E quando a gente trabalha isso com formação de professores, quando a gente dissemina uma pesquisa como essa entre os atores que participam da constituição das políticas educacionais, a gente pode estar ajudando a construir outras formas de enxergar e de vivenciar. De ampliar esse debate também, né, professora? De ampliar esse debate e de poder realmente mostrar que ainda tem coisas para se fazer e talvez de um modo diferente do modo como vem sendo feito até esse momento. E qual a contribuição também que a senhora vê para a sua linha de pesquisa, então, no programa de pós-graduação em educação aqui da universidade? Eu acho que vem nesse sentido da formação de professores em especial, né? A linha de pesquisa da qual eu faço parte, ela é uma linha voltada para essa questão da formação de professores, para a questão do currículo. E essas análises que eu faço, elas mostram também o quanto esse currículo escolar ele está sendo submetido a algumas concepções e alguns processos instituídos pelo movimento e que também podem ser revisados. Então, nesse sentido, a importância da pesquisa para a linha na formação de professores e nesse olhar para o currículo também. E a senhora já tem novos planos, professora, de estudos? Quer dizer, quer ampliar esse assunto, amadurecer cada vez mais? Na verdade, a gente sempre tem, né? Porque uma pesquisa não se esgota. Acho que uma alegria foi poder concluir a tese com, assim, um gostinho de quero mais, uma vontade de continuar estudando. Eu trabalho numa pesquisa na universidade em que eu atuo na Univates, em Lajeado, e lá eu trabalho numa pesquisa vinculada ao mestrado em ensino, onde eu estou trabalhando como professora colaboradora, e é uma pesquisa na área de currículo, né? Então, que tem muito a ver, e agora a gente está organizando também um novo braço dessa pesquisa com um olhar mais voltado para a questão das políticas educacionais e para a área de gestão. Então, os planos são esses, assim, trabalhar muito, né? Acho que fazer a diferença também no curso de graduação no qual eu atuo no curso de pedagogia, que é um curso que precisa estar vivenciando essas discussões, né? E, enfim, quem sabe um pós-doutorado. A gente sempre vai pensando, né? Acho que com um tempo, primeiro, para amadurecer tudo que foi construído durante esse processo de doutoramento, que foi um processo muito intenso, né? Com trabalho e estudo tudo ao mesmo tempo. Então, consolidar isso, poder dar esse retorno também para o espaço onde eu trabalho, enfim. E aí, depois, com calma, organizar um pós-doc. Tá certo, professora. Bom, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado de Morgana Domênica está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui, você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!